What the fuck is that? Existem aliens nesse exato momento cruzando o céu dos Estados Unidos? Algo completamente inexplicável está acontecendo. Não são aviões, não são satélites e muito menos drones comuns. Imagens chocantes estão se espalhando como fogo pela internet. Objetos de alta velocidade, luzes se multiplicando. E o pior, o governo ainda não deu uma explicação concreta. Seria o primeiro contato com vida extraterrestre? Uma nova tecnologia secreta? Ou estamos prestes a descobrir algo que deveria permanecer escondido? Hoje, você vai conhecer o mistério mais quente dos últimos tempos. E no final, você decide, isso é fato ou fake? A imprensa americana, claro, não demorou a reagir. Nos principais jornais e canais de TV, o assunto rapidamente ganhou espaço. Manchetes como invasão alienígena, testes militares secretos e, afinal, o que está acontecendo no céu dos Estados Unidos? Começaram a circular com frequência. A CNN trouxe especialistas em aviação e ex-membros da Força Aérea para comentar os vídeos. A Fox News entrevistou um ex-diretor da CIA que disse que os objetos vistos podem ser parte de um programa secreto, fora do radar político. Já canais independentes e do YouTube começaram a sugerir ligações com tecnologia alienígena, programas secretos da NASA e até sociedades ocultas. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, manteve uma postura ambígua. O Pentágono, através da sua assessoria, confirmou a autenticidade de alguns vídeos e afirmou que estava investigando os fenômenos. Mas, no mesmo tempo, reforçou que não havia indícios de ameaça à segurança nacional. Isso gerou ainda mais desconfiança. Afinal, se eles realmente não sabem o que são, como podem afirmar que não representam uma ameaça? E se sabem, por que não dizem? O Departamento de Defesa limitou-se a publicar comunicados vagos, e o silêncio passou a incomodar mais do que qualquer resposta. Surgiram protestos online exigindo transparência, audiências públicas no Congresso e petições com milhões de assinaturas pedindo que o governo diga a verdade. Enquanto isso, a opinião pública se dividia. Alguns achavam que tudo era exagero, outros acreditavam que finalmente estávamos diante de algo que poderia mudar o rumo da humanidade. Mas todos concordavam em uma coisa: alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Quando os vídeos começaram a viralizar, a internet explodiu em teorias. Era como se as pessoas estivessem esperando por esse momento há décadas. A ideia de que eles estão aqui deixou de ser apenas um meme ou teoria conspiratória e passou a ser parte do noticiário real. Um dos vídeos mais discutidos foi publicado por um canal independente chamado Skywatchers. Nele, 3 objetos se movem em sincronia perfeita, mudando de direção em ângulos retos, em pleno céu noturno. O vídeo foi analisado por especialistas em edição e autenticidade digital, e segundo os próprios, não há manipulação evidente. Isso elevou a discussão. Se o vídeo é real, então o que estamos vendo não é humano. Mas há outras explicações. Alguns analistas militares sugeriram que esses objetos poderiam ser drones autônomos operando em formação, com o uso de inteligência artificial avançada. A tecnologia, embora rara, já existe, mas usá-la em espaços aéreos civis sem aviso ou autorização seria, no mínimo, irresponsável e perigoso. Já os ufólogos foram além. Eles apontaram semelhanças com aparições registradas no passado. Um exemplo é o incidente na Inglaterra em 1980. Soldados da Força Aérea dos Estados Unidos relataram ver um objeto metálico, com símbolos desconhecidos, pairando sobre a floresta. O comportamento descrito na época é muito parecido com os vídeos atuais. Luzes pulsantes, aceleração instantânea, silêncio absoluto. Outros levantaram a hipótese de tecnologias experimentais. A Lockheed Martin, empresa famosa por projetos ultra-secretos como o avião SR-71 Blackbird e o F-117 Nighthawk, é frequentemente citada como possível desenvolvedora de aeronaves não reveladas ao público. Mas se for isso, por que realizar testes em áreas populosas à vista de todos? Existe ainda a chamada teoria da divulgação controlada. A ideia de que os governos estariam aos poucos liberando informações sobre a existência de vida extraterrestre, para preparar a população mundial para uma revelação ainda maior.
Isso explicaria o comportamento contraditório das autoridades. Reconhecem os vídeos, mas não oferecem explicações claras. Em resumo, para cada argumento lógico existe uma dúvida ainda maior. E enquanto isso, os céus continuam a ser palco de algo que ainda não conseguimos entender por completo. O que chama atenção não são apenas as imagens, mas o volume de testemunhos. Pessoas comuns, sem ligação entre si, em diferentes partes do país, descrevendo coisas quase idênticas. Lisa Thompson, professora de biologia em Phoenix, relatou que viu um objeto laranja em forma de gota, flutuando silenciosamente sobre o quintal de sua casa. Segundo ela, o objeto parecia mudar de cor e emitiu um leve zumbido antes de acelerar para o alto e desaparecer em menos de 2 segundos. Já Michael Rivera, caminhoneiro da Califórnia, afirma ter presenciado 3 luzes se movimentando em formação triangular sobre a rodovia 5, na altura de Sacramento. Ele diz que as luzes pareciam vivas e que chegaram a segui-lo por mais de 5 minutos antes de sumirem por completo. O caso mais surpreendente veio do piloto comercial que, sob anonimato, disse ao jornal Los Angeles Times que viu um objeto em formato de cilindro voando acima da sua aeronave durante o voo entre Denver e Las Vegas. Ele reportou o evento ao controle de tráfego aéreo, mas não recebeu resposta oficial. Não era uma aeronave convencional, disso eu tenho certeza, afirmou em entrevista anônima. A forma, o movimento, o silêncio, tudo era estranho. Em outro registro, um grupo de campistas no estado de Colorado captou luzes em espiral no céu por mais de 7 minutos. O vídeo postado no TikTok teve mais de 18 milhões de visualizações e foi analisado por diversos criadores de conteúdo, que não conseguiram replicar o fenômeno com simulações gráficas. Esses relatos, espalhados por todo o país, ganharam força porque são consistentes. A maioria descreve luzes intensas, movimentos antinaturais, ausência de som e uma sensação estranha de que estavam sendo observados. Especialistas em comportamento humano sugerem que a convergência de relatos similares em contextos distintos e sem comunicação prévia aumenta a credibilidade dos testemunhos. Em resposta, o governo se limita a dizer que está analisando os dados. Mas para quem viu com os próprios olhos, essa explicação parece cada vez mais insatisfatória. A pergunta que fica é: como tantas pessoas, de tantos lugares diferentes, poderiam ter imaginado exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo? Com a pressão pública crescendo, cientistas e especialistas começaram a se manifestar. O astrofísico Neil deGrasse Tyson declarou em entrevista ao programa 60 Minutes: quase tudo que você vê no céu pode ser explicado por fenômenos atmosféricos, drones, reflexos e ilusões de ótica. Outros astrônomos reforçaram essa tese, dizendo que a maior parte dos avistamentos são mal entendidos comuns, como satélites Starlink, meteoros entrando na atmosfera ou até mesmo lanternas chinesas. Mas o problema é que muitos vídeos recentes não se encaixam nesses padrões. Não são luzes fixas, nem objetos com movimentos previsíveis. Eles fazem curvas fechadas em altíssima velocidade, que aceleram de 0 a 1.000 km/h em menos de 1 segundo e desaparecem sem nem deixar rastros térmicos. O físico e engenheiro aeroespacial Dr. Travis Taylor, que participou das investigações oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados, afirmou que esses comportamentos são incompatíveis com qualquer tecnologia humana conhecida. O que estamos vendo desafia as leis da física como conhecemos. Nenhuma aeronave pode suportar a força G de manobras tão bruscas. Se são drones, são do tipo que ainda não temos em nenhum exército conhecido. Em outro ponto, cientistas alertaram sobre um fenômeno psicológico chamado pareidolia, em que o cérebro humano identifica padrões familiares em estímulos aleatórios. Mas isso não explica as filmagens com múltiplos pontos de vista de diferentes pessoas e os dados de radar que acompanharam algumas das aparições. Em 2022, uma equipe da Universidade de Stanford analisou amostras de materiais supostamente extraídos de uma unidade de fenômenos aéreos não identificados. Segundo os pesquisadores, a composição atômica desses fragmentos não correspondiam a nenhum metal terrestre conhecido.
incluindo uma proporção anômala de isótopos de magnésio. Essas descobertas nunca foram oficialmente confirmadas por órgãos governamentais, mas foram suficientes para levantar a possibilidade de que estamos diante de algo muito além da nossa compreensão científica atual. O fato é que, quanto mais os cientistas tentam explicar, mais perguntas surgem. Enquanto isso, as luzes continuam surgindo, noite após noite, nos céus dos Estados Unidos. O que está acontecendo agora não é exatamente inédito. Existem registros de fenômenos semelhantes desde o século passado. E o padrão é sempre o mesmo: luzes, silêncio, confusão e nenhuma explicação definitiva. Em 1947, a cidade de Roswell, no Novo México, foi o epicentro de um dos maiores mistérios da história moderna. Um objeto voador caiu em uma fazenda e, inicialmente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou que se tratava de um disco voador. Horas depois, mudaram a versão. Disseram que era apenas um balão meteorológico. A troca da narrativa alimentou teorias por décadas, e até hoje ninguém sabe ao certo o que caiu em Roswell. Em 1980, no Reino Unido, ocorreu um famoso incidente. Soldados americanos relataram luzes estranhas e um objeto metálico pousado entre as árvores. O local foi isolado, os registros oficiais sumiram e os militares envolvidos alegam terem sido silenciados. Em 1997, o céu do Arizona foi palco de um espetáculo visual impressionante: as luzes de Fênix. Milhares de testemunhas viram uma formação em V de luzes que cruzou o céu em silêncio absoluto por vários minutos. Nem o governo estadual, nem o federal deram explicações satisfatórias. O caso foi tratado com deboche na época, mas até hoje é estudado por pesquisadores. Em 2004, o caso mais técnico e incontestável, o chamado Tic Tac UFO, registrado por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. O objeto tinha formato de cápsula e se movia com aceleração absurda, ignorando completamente as leis da física. O vídeo foi oficialmente liberado pelo Pentágono em 2020 e é considerado um dos avistamentos mais sólidos da era moderna. O padrão entre esses casos é claro: aparições inexplicáveis, comportamento antinatural, silêncio das autoridades e uma onda de descrédito sobre quem testemunha. É como se a história estivesse se repetindo diante de nossos olhos, mas agora com câmeras HD, redes sociais e milhões de pessoas prontas para registrar tudo. Se antes o governo conseguia conter a narrativa, hoje isso é cada vez mais difícil. E mesmo com toda a tecnologia, ainda não temos uma explicação clara. O que mudou foi o alcance da informação. O que permanece igual é o mistério. Diante de tantos relatos, vídeos e até cobertura internacional, era esperado que o governo dos Estados Unidos fornecesse respostas mais concretas. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. Quanto mais o assunto ganha força, mais silenciosas ficam as autoridades. Em maio de 2023, o Congresso americano realizou uma audiência pública sobre a unidade de fenômenos aéreos não identificados, os antigos OVNIs, com representantes da inteligência e da defesa. Eles admitiram que mais de 140 avistamentos registrados nos últimos anos não puderam ser explicados, mas ao mesmo tempo evitaram qualquer menção à possibilidade extraterrestre. Um dos momentos mais impactantes da audiência foi quando o ex-oficial da Força Aérea, David Grush, afirmou sob juramento que os Estados Unidos estão em posse de veículos de origem não humana. Segundo ele, há programas secretos escondidos até mesmo de membros do Congresso. E mais, haveria tentativas de engenharia reversa desses objetos. O depoimento foi considerado bombástico, mas não teve repercussão oficial do governo. Nenhuma negação, nenhuma confirmação, apenas o silêncio. O tipo de silêncio que faz barulho. Outro ponto importante foi a postura do Departamento de Defesa. Em vez de fornecer respostas técnicas, limitou-se a emitir notas vagas e reforçar que não há indícios de ameaça. Isso gerou ainda mais suspeitas. Afinal, como pode ser uma ameaça se nem sabemos o que são esses objetos? Agências como o FBI e CIA também se mantêm distantes do debate público.
Vários pedidos de liberdade de informação foram ignorados ou arquivados sem explicação, reforçando a sensação de que há uma ação coordenada para manter o assunto sob controle. Em paralelo, surgem vazamentos. Informantes anônimos alegam que existem bunkers subterrâneos onde parte de naves foram armazenadas. Há relatos de pactos internacionais entre governos para manter o sigilo, supostamente em troca de tecnologia ou estabilidade geopolítica. Tudo isso pode parecer teoria da conspiração, mas como dizem, a diferença entre uma teoria e a realidade é apenas o tempo. E se tantas vozes se levantam, se tantos sinais se acumulam, por que ninguém desmente de forma direta? O que está por trás desse silêncio? Desconhecimento? Medo? Ou uma verdade que o mundo ainda não está pronto para ouvir? Nós mostramos os vídeos, ouvimos as testemunhas, analisamos as teorias e até o silêncio do governo. E cada camada que desvendamos surgem novas perguntas. A cada resposta possível, um novo mistério aparece. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. O céu está cheio de sinais e o mundo inteiro está olhando para cima. Mas a grande pergunta ainda é: o que exatamente estamos vendo? Drones? Alienígenas? Testes militares? Visitantes do futuro? Ou uma grande construção coletiva da imaginação humana? Só o tempo e talvez a coragem de quem sabe a verdade vai responder. Agora é com você. Comente aqui embaixo. Qual teoria faz mais sentido para você? Você acredita que estamos sendo observados? Ou tudo isso é uma grande coincidência? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem merece saber disso e, claro, já se inscreve no canal. Aqui a gente questiona, investiga e mostra tudo que tentam esconder. Nos vemos no próximo Enigma. Até lá e não se esqueça, olhe para o céu. Vai que você também vê algo.